Boa noite aos irmãos, também aos que estão acompanhando nessa noite. Nós estamos estudando às quartas-feiras o cristão e alguns problemas ou desafios específicos. E já vimos aí lidando com o eu, falamos sobre exaltação, a inveja, o ciúme, cobiça e outros mais. Falamos também sobre ira e amargura. E estamos aí em problemas interpessoais. E hoje vamos terminar este tópico, de problemas interpessoais. E a pergunta nessa noite é, irmãos, como conseguimos superar os problemas que existem entre as pessoas, nas suas relações? Será que existe algum remédio para superar ou vencer os problemas interpessoais? É uma pergunta que devemos pensar. Veja conosco esses últimos fatos noticiados que têm movimentado muito o nosso país: um estupro, gravidez, aborto, prisão. Um fato que tem trazido, levantado muitas discussões. E as pessoas se levantam defendendo posições e partem para o extremismo, não conseguem dialogar. E é interessante perceber como falta amor no mundo, no nosso país. Muitas dificuldades porque falta amor. Mas o que significa amar alguém verdadeiramente? É o que devemos pensar. Observando os textos bíblicos que falam sobre o amor e conceituam o amor, o que chama a atenção é que o amor, biblicamente, ele é uma pessoa. A definição de amor bíblico é uma pessoa, e essa pessoa é Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, para entender o amor, a gente precisa observar e entender quem é Deus, porque Ele é amor. Então, o conceito correto de amor está na pessoa de Deus e nas suas ações, não no pensamento humano, nem no sentimento, mas em Deus. E isso é muito interessante a gente observar. Então, se Deus é amor, logo o amor verdadeiro nele e dele é perfeito. E esse amor, então, está disponível a nós, porque Ele comunicou como um dos seus atributos esse amor a nós. Isso significa dizer que só pode manifestar amor verdadeiro aquela pessoa que está relacionada com Deus, que pode, então, receber dessa fonte que é Ele, o amor verdadeiro. Longe de Deus, portanto, uma pessoa não pode amar de verdade. É por isso que vemos essas atrocidades acontecendo, porque as pessoas não estão relacionadas com Deus. A fonte do amor é Deus. Então tudo que Ele faz expressa amor. Inclusive quando Deus faz juízo e derrama a sua ira, também está ali expressado o seu amor, porque o amor é a essência do nosso Deus. Então, se você quer amar alguém, amar de verdade, você precisa conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, precisa conhecer Cristo Jesus. Irmão, nessa noite, nós vamos ver alguns textos e vamos tirar algumas lições importantes para, então, entendermos e vermos como podemos vencer os problemas dos relacionamentos interpessoais pelo amor. Primeiro vamos abrir lá para 1 Coríntios, um texto muito conhecido, capítulo 13. E vamos tirar aí a primeira lição nesse texto. 1 Coríntios, capítulo 13. Coríntios, capítulo 13, um versículo muito conhecido, diz assim: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos,
se não tiver amor. Serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Senhor Deus Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos ajude nessa noite, ó Deus, no momento em que há muitas discussões sobre esse fato que ocorreu em nosso país. O que deveria ser feito, ó Deus? Quais eram as melhores decisões? Nos ajude, ó Pai, que de fato nós possamos compreender o que é o amor que vem de Ti. Porque o amor que vem de Ti nos ajuda, ó Deus, a tomar decisões corretas. Porque o amor, Pai, regula nossas ações também. Nos faz ver, ó Deus, que existe limite para tudo que fazemos. Nos ajude a compreender isso nessa noite. Sobretudo, Pai amado, quanto aos nossos relacionamentos interpessoais. Podemos ver, ó Pai amado, quantos problemas há em empresas, nos lares, ó Deus, entre vizinhos, na sociedade, inclusive na igreja também, porque falta amor. Que nós possamos nessa noite absorver este ensino e praticá-lo. É isso que nós pedimos, em nome de Cristo oramos a Ti. Amém. Muito bem, nós temos aí então o texto de 1 Coríntios capítulo 13, onde Paulo vai falar sobre o amor. Muitos empregam esse texto para falar do amor conjugal, mas de fato, irmãos, esse texto inicialmente, primariamente, não está falando do amor conjugal, mas ele está falando do amor entre irmãos, portanto, é amor interpessoal, claro que no contexto da igreja, é o que ele está falando aqui. O capítulo 12, o capítulo 13 e 14 de 1 Coríntios falam sobre o exercício dos dons, e o capítulo 13 entra nessa história, para falar do amor. Por que Paulo coloca aqui, irmãos, no capítulo 13, ele traz o amor para discutir sobre os dons? Exatamente para entender que não importa o que eu faça, o amor é a necessidade de qualquer ação que eu possa ter, inclusive dos dons. Perceba que nos 3 primeiros versículos ele vai mostrar essa necessidade. Ele vai falar sobre alguns dons aqui, irmãos. E ele fala sobre esses dons no uso deles no mais alto grau que esse dom possa ter. Ele diz aí, ainda que eu fale a língua dos homens, esse dom aqui, ainda que a pessoa alcance o maior nível no exercício desse dom, se ele não fizer no amor ou com amor, não tem proveito algum. Ele diz aí, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Não há como entender o propósito desse exercício sem o amor. Mas eu possa ter esse dom no mais alto grau, mas se eu não exercito esse dom no sentido de pensar no meu irmão para lhe edificar e fazê-lo crescer, eu serei como um bronze que soa e não se entende o que ele quer, o que som é aquele, ou como um símbolo que retine, não se pode compreender o propósito disso. Assim é o exercício desse dom sem o amor. Aí no versículo 2 ele fala de outro dom, ainda que eu conheça, tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Irmãos, alguém pode, no contexto aqui de 1 Coríntios, né, achar que era alguma coisa por ter dons extraordinários, que ele coloca aí, dom de profecia, o dom do conhecimento, o dom da fé aqui, que causa ou realiza milagres. Você pode ter esses dons, mas se não for exercitado no amor,
você não é nada. Você não está edificando. Você não está construindo na vida do outro. Aí porque, irmãos, havia muitos problemas na igreja em Corinto. As pessoas exercitavam os dons pensando em si, não no outro. Elas queriam a promoção pessoal, queriam exaltação por causa do tipo de dom que tinham. Então Paulo diz, olha, se você tem esse dom, mas se você não tem o maior dos dons, que é o amor, você não exercita ele da maneira correta. E o seu exercício Deus não aprova e não tem propósito também, porque ele não constrói, não edifica. E no versículo 13 ele diz ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Olha aqui, irmãos, alguém pode fazer o maior dos sacrifícios, que é dar a vida por alguém, e mesmo um ato desse, de tão alto nível de sacrifício, ele não tem valor algum, se não for feito por amor ao outro. Porque alguém pode, irmãos, dar os seus bens aos pobres com o intuito de ser exaltado. Alguém pode querer sacrificar sua vida para ser um herói na história. Está pensando em si ainda. Não tem proveito. Então perceba que as minhas ações, é o que Paulo está dizendo aqui, e claro, no exercício dos dons, se não tiver como fundamento o amor, tudo que eu faço, irmãos, não é proveitoso. Cada ação minha, ela deve ter como motor propulsor o amor pelo próximo, o amor pelo meu irmão. É o que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 13. Aí a partir do versículo 4, ele vai trazer as características desse amor, e chama atenção, irmãos, as características que ele coloca aí. São várias características. Ele começa falando aí da primeira característica, a paciência. Ele diz, o amor é paciente. Quando eu faço algo para alguém, mesmo que aquela pessoa não reconheça, mesmo que aquela pessoa até não me entenda, mesmo que aquela pessoa queira fazer algo contra mim, eu continuo fazendo o bem para ela. Eu sou alguém que posso suportar as indiferenças dela para comigo. Eu continuo fazendo o bem porque eu estou fazendo pelo amor. E aí eu posso suportar, irmãos. Isso que é ser paciente, que ele coloca aqui. É alguém que não explode. É alguém que não aquece pelo calor dos problemas interpessoais. Ele consegue continuar ajudando o próximo, mesmo que o próximo não entenda. Ele diz mais, o amor é benigno. Irmãos, o amor, ele serve o próximo. Ele não busca ser servido, mas ele se dispõe a servir. O amor também, diz aí, não tem inveja do outro. Se o outro cresce, se o outro amadurece, se o outro se desenvolve, eu não tenho inveja disso. Eu me alegro e procuro estar exercitando o amor. Também, irmãos, quem ama não age com ostentação, querendo parecer ser ou ter coisas maiores que o outro. Não age com orgulho, ele coloca aí, não age em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. A ideia é alguém que se enche de vento, orgulhoso. O amor, irmão, não é rude, não é individualista, não é irritável, não se alegra com a queda dos outros. Paulo faz várias marcas, ele traz aqui do amor, irmãos, o que ele não é também. Ele fala o que o amor é, mas também o que ele não é inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, não se regozija, mas se regozija com a verdade. Então nota, eu posso entender as características desse amor, aquilo que eu não devo fazer e o que eu devo fazer. Paulo vai detalhando isso, e aí termina dizendo, entre as características, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, o amor consegue ver o melhor no outro. Ele não fica só trazendo à tona as dificuldades, as imperfeições do outro, porque eu também sou imperfeito. Mas ele tenta e crê e vê o melhor no outro. Por isso ele estende esse amor.
Ele quer ajudar o outro. Perceba a necessidade do amor. O amor tem todas essas características que são essenciais para o trato do relacionamento com o próximo, interpessoal. E por fim, irmãos, ele fala da validade desse amor. O amor, versículo 8, jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo a ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Perceba que ele fala que alguns dons cessam, e já cessaram alguns, inclusive no primeiro século ainda. Mas sabe qual é o dom que nunca cessa? O amor. A validade do exercício do amor é para essa vida e para a eternidade. Na eternidade, nós vamos continuar nos amando. Aqui a necessidade de alguns dons, alguns já cessaram, mas eles passam. Eles não são eternos, mas o exercício, o amor é eterno. Paulo está mostrando, irmãos, a importância que há neste dom. É por isso que todo o meu exercício dos dons deve se fundamentar e andar sobre o amor, na sua necessidade, nas suas características e na sua validade. Irmãos, Paulo falou do amor aqui para que nós pudéssemos valorizar. Tudo que eu devo fazer deve ser em amor, para amor. Agora aplica isso à vida no trabalho. Quantas pessoas há no trabalho que você faz, que você tem, secularmente falando, e ainda mais no campo, irmão, de pessoas que não conhecem o Senhor. Nós estamos lá para fazer a diferença. Ah, pastor, mas eu não estou exercitando o meu dom. Tá, também. Como assim? Você está exercitando o dom do amor. O amor que Deus nos comunicou, eu estou exercitando também, para que aquela pessoa possa conhecer que há uma diferença entre quem serve a Cristo e quem não serve a Cristo. Porque se eu trato a pessoa que está no trabalho tal como ela me trata e ela não conhece a Cristo, que diferença há entre ela e eu? Entre ela que não conhece a Deus e eu que conheço ao Senhor. Então note que em todas as esferas da minha vida, seja no trabalho, seja em casa, seja no âmbito da sociedade, dos meus vizinhos, na igreja, há necessidade do amor. Seja a mínima coisa que eu possa fazer, possa ficar na porta e receber os irmãos, tenho que fazer isso por amor. Posso trazer um cafezinho na igreja, tenho que fazer isso por amor a Deus e aos irmãos. Qualquer ação minha, se não tiver amor, não tem validade. É preciso amar, irmãos. Há 3 exemplos aqui que eu coloquei para a gente entender essa necessidade do amor. Lembra de José, para exemplificar no caso da família? Irmão, José, ele foi quase morto porque os seus irmãos lhe odiaram. O contrário do amor. Tinham inveja de José, tinham ódio dele e quase o mataram, trazendo grande problema para a família por falta de amor. Relacionamento familiar, interpessoal, na família. Quantos lares estão hoje destruídos? Irmãos que não se falam, pais e filhos que não se falam, porque não tem amor. Irmãos, outro caso para a gente trazer como exemplo, Ananias e Safira, lá em Atos, capítulo 5. Eles fizeram uma ação de doar algo, uma contribuição para a igreja, mas aquela contribuição não tinha amor. Aquela contribuição visava apenas eles mesmos, e por isso que eles sofreram as consequências desse ato. E outro, para a gente terminar esse ponto da necessidade do amor, Judas, irmãos. Judas parecia se preocupar com as pessoas. Ele dizia: porque nós não vendemos isso e damos aos pobres. Parecia ser amor, mas no fundo não era, apenas interesse pessoal. Ele queria que vendesse as coisas para que houvesse dinheiro e ele pudesse tirar dinheiro para ele. Então tudo que eu fizer deve haver amor.
Para vencer os problemas de relacionamento interpessoais, é vital o exercício do amor. Para não acontecer que as nossas ações venham ter intenções erradas, precisa ter amor. É necessário o exercício do amor. Sem amor, nada edifica, tem validade, é proveitoso. É preciso ter amor. Irmão, sem amor, nós seremos pessoas egoístas, individualistas, todo o tempo lutando para derrubar o outro para que eu possa crescer. Isso acontece em empresa, na igreja, no trabalho, em vários aspectos, em várias esferas. Por isso a necessidade do amor. O segundo texto, irmãos, que eu quero abordar, para falar de outra necessidade, está em Lucas capítulo 10. Vamos lá ver um texto também conhecido, uma história conhecida. Lucas 10, versículo 25 em diante. A história do samaritano. Lucas 10, versículo 25 diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, que se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? O que nós temos aqui, irmãos? Nós temos uma história conhecida, e há um homem aí que é chamado intérprete da lei. Ele era um escriba. Diz o texto que ele tentou pôr Jesus à prova. E aí ele perguntou o que ele poderia fazer para ter a vida eterna. Ele pergunta: conhece a lei? E ele conhecia, Jesus sabia que ele conhecia. E aí ele resume a lei em 2 mandamentos. Quais são? O amor a Deus e o amor ao próximo. Relacionamento vertical do homem, ele e Deus, e relacionamento horizontal, o homem e o próximo. Jesus fala: muito bem, respondeste corretamente, conseguiste entender toda a lei, resumindo no amor, o amor a Deus e ao próximo. Jesus faz isso e viverás. E aí ele pergunta: quem é o próximo? Irmãos, para explicar para aquele homem quem era o próximo, Jesus conta a parábola do samaritano. A parábola do samaritano tem alguns personagens. O primeiro personagem, Jesus descreve ele como certo homem. Para perguntar, por que Jesus não diz quem é esse homem? Ele diz que havia certo homem. Quem é esse homem na história? Esse homem na história, irmãos, é o homem necessitado, que ele saiu ali na estrada de Jerusalém para Jericó, e ele veio a ser assaltado. Ele perdeu tudo ali, inclusive foi espancado, ficando semi-morto, diz o texto da palavra do Senhor. Jesus descreve esse homem de propósito como certo homem, mostrando que a pessoa que necessita de ajuda, não importa quem ela seja. Por isso ele não descreve ela. Ela é alguém que precisa ser amada, porque ela é alguém que está em necessidade. Então não importa quem seja ela. Jesus apresenta esse primeiro personagem. Depois temos 2 outros personagens, que são um sacerdote e o levita. Quem eram esses, irmãos? Eles eram o quê? Os religiosos da época, que se esperava que, sendo conhecedores da palavra de Deus, fossem as pessoas que ajudassem o próximo, que amassem o próximo. Mas o que eles fazem, irmãos? Eles veem o certo homem, o necessitado, o que eles fazem? Eles passam pelo outro lado. Em outras palavras,
Eles são indiferentes para com aquela pessoa que estava precisando ser amado naquele instante. Alguém indiferente. Eles tinham uma teoria a respeito do amor, mas não tinham o quê? A prática. Conheciam sobre o amor, o sacerdote e o levita. E o último personagem da história quem é, irmãos? O último personagem é o samaritano. O samaritano, irmãos, era alguém inimigo velado dos judeus historicamente. Era alguém que no contexto da história jamais se esperaria que ele tivesse uma ação de amor ao próximo. Se poderia esperar, irmão, do sacerdote e do levita, que eram religiosos. Se esperava que eles então pudessem ajudar o próximo que estava necessitado. Mas quem é que ajuda? O samaritano. O samaritano, ele jamais se dava bem com o judeu. E ele sabe que ali naquela estrada quem está ali é um judeu. Mas ele dá a si mesmo e inverte os seus recursos para quê? Para amar um inimigo. O samaritano faz isso. Cristo coloca este personagem, irmão, de propósito na história, porque o escriba aí, o intérprete da lei, estava dizendo que conhecia o mandamento de amar a Deus e amar ao próximo. Sabe o que Cristo faz no final da história, irmão? Ele pergunta: quem foi o próximo daquele homem? Olha como ele diz aí no texto, versículo de número 36. Qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Já parou para prestar atenção, irmãos? Por que ele não diz, olha, o próximo dele foi o samaritano? Por que ele não consegue dizer que foi o samaritano? Porque o intérprete da lei não consegue amar esse inimigo. Por isso ele não consegue nem mencionar aquele homem que agiu com amor para com um judeu, um inimigo. Então Jesus diz: olha, vai tu e procede de igual modo. Qual é a conclusão de Jesus? Olha, vai e obedece o mandamento do amor que tu conheces. Essa história, irmão, nos ensina que devemos amar o próximo, independente quem seja o meu próximo. O meu próximo pode ser alguém que um dia me fez mal. O meu próximo pode ser alguém que um dia falou algo terrível para mim. O meu próximo pode ser alguém lá na minha família que já me causou um grande prejuízo. O meu próximo pode ser alguém na igreja que me trouxe grandes dificuldades. Essa pessoa, não importa o que aconteceu entre mim e ela precisa ser amada por mim, porque é isso que ele está ensinando aqui, que o amor deve ser direcionado, não importa quem seja a pessoa, seja ele um samaritano, um judeu, seja ele um inimigo, um amigo. Mas sabe qual é o nosso problema, irmãos, em relação a isso? E sabe por que acontecem muitos problemas interpessoais? Porque nós só amamos aquele a quem nos faz bem. No trabalho, eu só quero ajudar aquela pessoa que não me causa problema. No trabalho, eu só quero ajudar aquela pessoa que não causa uma ameaça ao meu posto. Eu não vou ajudar aquela pessoa não, porque de repente ela toma o meu lugar. Quer dizer, tudo que eu faço não é movido pelo amor, mas eu escolho que tipo de pessoa eu devo direcionar o meu amor. Aqueles que me fazem bem, aqueles que eu conheço. Não é esse tipo de amor que Jesus está ensinando aqui. O amor não visa interesse. Lembra do conceito de amor? Não é aquela pessoa que nós achamos ou não que merece. Como foi que Jesus nos ensinou a amar as pessoas, irmãos? Como foi que ele fez? Imagine, por exemplo, se aquela pessoa que já machucou tanto você, lhe causou tanto problema, um dia estiver no chão e você vai passando por ali, o que você iria fazer? Alguns iam dizer:
pastor ia pisar nela, ia dizer bem feito. É esse tipo de amor que a palavra de Deus nos ensina. Nós, irmãos, deveríamos estender as mãos e ajudar aquela pessoa, ajudar o ferido, o que precisa de ajuda. Aquele parente um dia que nos causou um prejuízo, um dia está ali ferido no chão, precisando de ajuda, o que nós iríamos dizer para ele? Te vira, está pagando pelo que me fez. É esse o amor que Jesus nos ensina. Às vezes, irmãos, mesmo sendo conhecido como cristãos, agimos de forma completamente distinta de um cristão, tal como Jesus nos ensinou. Às vezes agimos como se nunca tivéssemos conhecido a Cristo, porque Ele nos ensina a amar o próximo. Mas me explica aí como isso, pastor? Bom, Jesus amou o próximo, independente de quem ele era. Ele amou os inimigos, ele amou de forma indistinta todos. Amou seus inimigos, amou os que lhe traíram, amou os que lhe negaram, amou todos os pecadores que estavam ali, de todos os tipos, inclusive amou a mim e você. Ele amou inimigos do Senhor. Ele nos amou, cuidou, a tal ponto que subiu na cruz para morrer em nosso lugar. Foi esse ensino que ele deixou a nós. Ele nos ensinou o amor de verdade. Então olhe para o seu parente, olhe para o seu colega de trabalho, olhe para o seu irmão na igreja, olhe para o seu vizinho, e o meu olhar deve ser: eu devo amar essa pessoa independentemente do que aconteceu ou ela fez. É esse o amor que Jesus nos ensina. E a última lição que eu quero tirar é uma necessidade do amor, a necessidade de amar o próximo de modo indistinto. E a última necessidade está em 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8, olha o versículo 1 a 13, irmãos, diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor faz o quê? Edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda, como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Irmãos, a última necessidade do amor, para que possamos vencer os problemas interpessoais, é que o amor necessita de renúncia. A necessidade de renunciar por causa do amor. O que está acontecendo aqui nesse texto, irmãos? Está acontecendo um problema aqui, que é sobre a liberdade do cristão. Havia comidas oferecidas a ídolos, e que o cristão poderia ir lá no mercado e comprar. Aquelas comidas eram mais baratas, inclusive. Aí entrava um desafio aqui. Qual era? De um cristão que não era maduro, que não ainda havia alcançado um nível de maturidade daquele, de olhar esse cristão comprando isso e dizendo: olha, está comendo comida sacrificada a ídolos. E aí Paulo fala sobre esse desafio aqui, irmãos. O que Paulo vai dizer aqui, irmãos? Ele inclusive traz o exemplo dele, diz: olha, eu renunciei muitas coisas por amor ao meu irmão. E ele vai mostrar, pelo seu próprio exemplo, que há coisas legítimas minhas, direitos legítimos meus, que às vezes eu vou precisar renunciar por causa de amor ao meu irmão. E é o que ele faz aí, irmãos, dando vários exemplos. E eu quero trazer o exemplo que ele traz no final do capítulo 9. No versículo 25, ele diz aí. Capítulo 9, versículo 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Dizendo o seguinte: olha, um atleta, e ele traz dois exemplos de atleta aqui, o maratonista, né, o corredor e o boxeador. Quando eles estão mirando um alvo,
eles fazem muitas renúncias. Eles fazem sacrifícios para quê? Para poder ganhar o objetivo deles. Qual é? Do prêmio. Para chegar em primeiro e para derrubar o seu oponente, no caso do boxeador. Então eles precisam renunciar a muitas coisas, tempo, não estar com a família, se preparar cada dia melhor, e para isso requer foco e renunciar a muitas coisas. Aí Paulo diz assim: também faço eu preciso renunciar a coisas por causa do meu irmão. Irmãos, para amar alguém, às vezes haverá necessidade de renunciar a algo legítimo por causa do meu irmão. Então amar alguém requer também renúncia. E sabe que às vezes nós não queremos fazer isso, não queremos renunciar, e daí brigamos: não, pastor, é meu direito, é legítimo. Aí a pergunta é: e o amor onde é que fica? Em relação a direitos, em relação ao que é legítimo, onde é que fica o amor? Irmãos, o amor, ele consegue regular a minha liberdade, inclusive liberdade cristã. O amor consegue colocar limites, dizendo: não posso ter aqui por causa do meu amor ao meu irmão. Não havia problemas em comer a comida sacrificada a ídolos, mas se isso causava um problema para o meu irmão, para o crescimento dele, eu me limitava por causa do amor. Eu renunciava a esse direito por causa do amor. O amor me leva a renunciar. E Paulo ilustra isso muito bem através desses dois atletas. Irmãos, qual é o remédio para os problemas de relacionamento interpessoais? É o amor verdadeiro. E onde encontramos esse amor? Cristo Jesus. É o que o nosso país está precisando pensar. Tudo que ocorreu esses dias, esses problemas que estão discutindo na internet, nos meios sociais, precisa amar. Irmãos, para amar alguém, eu não tenho que escolher entre fazer uma coisa certa e outra que parece ser errada. Quando se ama, se faz sempre as escolhas corretas, as escolhas certas diante do Senhor. Não se fere, não se mata quando se ama de fato. Quando se ama a vida, se preza por ela. É verdade que amar significa também repreender, corrigir, e é necessário fazer isso também. Mas o amor nos ajuda a ter ações corretas. É por isso que eu preciso do amor. É a virtude fundamental nos relacionamentos interpessoais. Há necessidade, irmão, do amor verdadeiro nessas relações. Sabe quando o ambiente de trabalho vai ser um ambiente bom, em que eu tenha prazer de ir para lá? Quando houver amor. Mas pastor, mas a pessoa lá não é cristão. Mas o seu amor expressado ali vai mudar o ambiente. O amor que eu posso expressar, que vai tocar em pessoas, que vai impactar pessoas, é o amor que Cristo nos transmitiu. E se você me perguntar assim: pastor, mas como é que eu posso ter esse amor? Só há um meio: conhecendo Cristo Jesus, se relacionando com Ele. E para isso a vida precisa ser regenerada, para que eu possa expressar esse amor, porque esse amor verdadeiro é uma expressão de alguém que nasceu de novo. A única forma, irmão, de vencer os problemas interpessoais é pelo amor. O amor que vem de Deus. Vamos baixar nossas cabeças, nós que estamos aqui. E você que está nos acompanhando, eu quero que você pense também nessa noite: como é que você tem amado? Como é que está o seu relacionamento interpessoal lá no trabalho, com as pessoas que não conhecem a Deus, que estão lá? Como é que está o seu relacionamento com as pessoas na sua família, filho, cônjuge, que não são cristãos talvez? Como é que está o seu relacionamento com as pessoas na sua rua, onde você mora, os seus vizinhos, que não conhecem o Senhor? Como é que está o seu relacionamento com as pessoas na igreja, com os irmãos em Cristo?
Será que o amor tem sido o fundamento pelo qual eu tenho feito as coisas? Os dons, as minhas habilidades, tudo que eu tenho feito lá no trabalho, em casa, será que tem como propósito, fundamento, alvo, o amor de Deus? Lembre também que nós aprendemos aqui, que eu tenho que amar, não importa quem seja a pessoa. O que importa é que ela precisa ser amada, ela precisa de amor. E se nós conhecemos esse amor, não importa se é meu inimigo, se me causou um problema, um prejuízo, eu devo amar. E vimos aqui que amar também exige renunciar. Renunciar a direitos às vezes, coisas legítimas, para amar o próximo. Pense isso, você que está nos ouvindo, nos acompanhando, nos assistindo nesta noite. Que amor você tem expressado? Será que talvez não há uma necessidade de conhecer a Cristo para que você expresse esse amor verdadeiro? Você deve pensar nisso. Você também que aqui está, irmãos. Como você tem agido? Tem havido amor verdadeiro? Senhor Deus, Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Pai, nos ajude a entender que para vencer, ó Deus, os obstáculos, os desafios, os problemas nos relacionamentos interpessoais, nós precisamos amar, Senhor. Sem essa virtude, sem viver essa virtude, não há como vencer esses obstáculos. Nos ajude nós que aqui estamos, que somos cristãos, ó Deus, que já conhecemos esse amor, que já fomos alcançados por esse amor, que temos condições, fomos habilitados para amar, a assim fazer. Lá no trabalho, ó Deus, em casa, na igreja, na sociedade. Ajude os irmãos que estão nos acompanhando também. Ó Deus, também ajude aqueles que ainda não entenderam sobre esse amor, que ainda não conhecem a Cristo Jesus, que possam buscá-lo. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo oramos a Ti. Amém.